EDM, iluminando a transformação de Moçambique. Boa noite e bem-vindo ao jornal. Vamos às notícias. O Presidente da República fez o balanço da sua participação na Cimeira do Clima, COP30, realizada em Belém, no Brasil. Daniel Francisco Chapo destacou avanços na agenda climática, na cooperação econômica e no reforço da estabilidade e segurança no país. A deslocação presidencial ao Brasil centrou-se na participação na sessão inaugural da COP30 e em encontros de alto nível sobre a adaptação climática, proteção das florestas tropicais e sustentabilidade dos oceanos. Segundo avançou o Presidente da República, Moçambique pretende mobilizar mais financiamento internacional para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, sobretudo em regiões vulneráveis aos ciclones, cheias e erosão costeira. Durante a cimeira, o país reforçou a sua intervenção na defesa da conservação das florestas e na promoção de práticas de desenvolvimento sustentável. O governo saudou a decisão de realizar a COP30 na Amazônia, região que simboliza o esforço global de preservação ambiental e que representa um dos principais reguladores climáticos do planeta. Ainda no Brasil, o Presidente da República manteve um encontro com estudantes moçambicanos naquele país, com os quais pontuou o estágio de desenvolvimento do país em várias perspectivas. No plano político interno, o presidente Daniel Chapo sublinhou que Moçambique vive atualmente um clima de estabilidade institucional, resultado do processo de diálogo desencadeado após as últimas eleições gerais. Segundo Chapo, a assinatura do compromisso político para o diálogo nacional inclusivo tem garantido a construção de entendimentos com diversos atores políticos e sociais. A nível econômico, o chefe do Estado referiu que o país apresenta sinais de recuperação após ter deixado a lista cinzenta internacional. O relançamento dos grandes projetos de gás natural é considerado determinante para a retoma da confiança dos investidores. A Total Energies prepara o levantamento da força maior, enquanto a ExxonMobil deverá tomar uma decisão final de investimento no próximo ano. No domínio da segurança, a situação em Cabo Delgado é descrita pelo Presidente da República como estabilizada, apesar de persistirem ataques esporádicos. Segundo o balanço feito pelo Presidente da República, as vilas anteriormente ocupadas foram retomadas e está em curso o processo de regresso gradual das populações e das atividades econômicas. No quadro bilateral, a missão ao Brasil incluiu encontros com o presidente do Brasil, Lula da Silva, e com representantes de instituições estratégicas. Moçambique espera aprofundar a cooperação em energia, agricultura, infraestruturas, turismo e aviação, beneficiando da experiência técnica e industrial do Brasil. O embaixador da Itália em Moçambique congratula a maturidade das instituições moçambicanas que conseguiram ultrapassar a crise política pós-eleitoral através de um processo de diálogo nacional inclusivo. O diplomata acrescenta que a Itália apoia este processo como uma via legítima para a consolidação da paz, reconciliação e unidade nacional. Moçambique e Itália pretendem reforçar os laços parlamentares
através da assinatura de um memorando de entendimento que prevê programas de capacitação, intercâmbio de delegações e partilha de experiências legislativas. A informação foi avançada esta sexta-feira na sede da Assembleia da República em Maputo por Oriel Chemani, após a audiência que a presidente do Parlamento, Margarida Talapa, concedeu ao embaixador da Itália em Moçambique, Gabriele Anes. Estou, para um futuro breve, convidar o presidente do Parlamento italiano a efetuar uma visita oficial a Moçambique e também, por meio de um memorando de entendimento, que possa vir futuramente a ser celebrado entre os dois parlamentos, a crescer esta relação de cooperação bilateral a nível dos dois parlamentos, nas áreas de capacitação, trocas de delegação e, dentre outras, que possam ser capitais para o fortalecimento da cooperação. O porta-voz acrescentou que a presidente Margarida Talapa manifestou interesse em fortalecer ainda mais a cooperação parlamentar entre os dois países. É uma cooperação que se vê através de dados de desenvolvimento que são trazidos através de várias formas ou multiforme para Moçambique, no ramo econômico, na formação e dentre outras. Por seu turno, o diplomata italiano destacou a relação histórica de amizade e cooperação entre os dois países em diversos setores de atividade, sublinhando que o governo italiano tem desenvolvido uma ampla agenda de cooperação com o continente africano, fato que redefine os paradigmas da política externa italiana e coloca Moçambique entre os 5 países prioritários. A colaboração entre a Itália e Moçambique se desenvolve no campo do executivo, do judiciário, mas queremos muito intensificar a colaboração no setor também legislativo entre o Parlamento moçambicano e o Parlamento italiano. Falando sobre a situação política nacional, o embaixador Enes felicitou a maturidade das instituições moçambicanas que conseguiram ultrapassar a crise política pós-eleitoral. Frisei o fato que o sistema institucional moçambicano demonstrou muita maturidade e resistiu a uma crise política pós-eleitoral que foi grave, que foi difícil, mas sob a liderança do presidente da República, Daniel Francisco Chapo, foi iniciado um caminho de diálogo nacional inclusivo que a Itália apoia, junto com todo o resto da comunidade internacional, apoia como única maneira de sair, de conseguir a reconciliação, uma nova união nacional aqui no país, então tem nosso apoio. Moçambique e Itália mantêm relações diplomáticas desde 1975, baseadas na amizade e cooperação em várias áreas, e reafirmam agora o compromisso de aprofundar a parceria parlamentar como instrumento para o fortalecimento da democracia e do desenvolvimento sustentável. A Federação Moçambicana de Empreiteiros denunciou a aplicação de requisitos proibitivos pelas multinacionais para a contratação de empreiteiros nacionais. Bento Machaíla denunciou ainda que os instrumentos legais em vigor no país beneficiam mais a empreiteiros internacionais em detrimento dos nacionais. O setor de construção civil em Moçambique continua a enfrentar limitações na participação em grandes empreitadas financiadas por multinacionais. A Federação Moçambicana de Empreiteiros denunciou a imposição de requisitos considerados proibitivos para a contratação de firmas nacionais. Essas multinacionais impõem requisitos que muitos não conseguem completar. E um dos requisitos tem a ver com o volume de faturação, em que impõem que uma empresa tenha que demonstrar que faturou tantos milhões de dólares. Logo, assim, é uma limitante. E situações dessas em que têm executado obras similares noutros países. Há empresas que já fizeram grandes obras, mas provavelmente nunca trabalharam com multinacionais que operam portanto, na área de óleo e gás.
As empresas nacionais, segundo Bento Machaíla, presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, as construtoras nacionais só conseguem contratos através da subcontratação. A participação dos nacionais que temos estado a acompanhar é por via de subcontratação. Sim. Felizmente temos grandes empresas internacionais que elas, quando ganham, portanto, abrem espaço para subcontratar os nacionais. Aí entra a questão do conteúdo local. Aí entra a questão do conteúdo local. Mas é preciso melhorar ainda mais, porque sentimos que ainda não se faz sentido de forma efetiva a subcontratação dos nacionais. Bento Machaíla avançou ainda que o quadro legal vigente no país beneficia mais as empresas internacionais do que as moçambicanas. Nos últimos anos, portanto, houve revisão da legislação que ela, de certa forma, acabou criando condições de favorecimento de empresas estrangeiras. O problema nasce aí. Por outro lado, houve introdução de elementos nocivos à concorrência, como, por exemplo, temos empresas estrangeiras cujos documentos de qualificação jurídico-financeira foram emitidos nos seus países de origem, mas, entretanto, colocou situações em que a verificação da veracidade dos documentos dessas empresas é uma mera faculdade. E o que tem acontecido é que, nos concursos, essas empresas submetem documentos, alguns fraudulentos. Aliás, temos situações em que nós estamos a denunciar a Procuradoria de uma empresa chinesa que submeteu documentos fraudulentos para ganhar um concurso milionário no projeto Move Maputo. O presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros prestou estas declarações na última edição do programa Estado da Nação. Kanuma Silvestre considera que a informação sobre as histórias de Cabo Delgado, contadas por jornalistas, constitui um serviço público inegociável. O acadêmico entende que o convite aos jornalistas para fazerem a cobertura de atos de instabilidade em Cabo Delgado não deve partir do Ministério ou do Ministro, no caso da Defesa Nacional, mas sim da população ou dos chefes das aldeias que vivem diariamente os efeitos do conflito. Num contexto de crise aguda, surgiu um convite para que os jornalistas contem histórias positivas sobre Cabo Delgado. O apelo partiu do Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume. Contudo, a proposta não é consensual. Kanuma Silvestre ergue-se para contestar a posição do governante. Bem, eu penso que o Ministro está a convidar os jornalistas a mudarem de paradigma em relação ao Cabo Delgado, mesmo sabendo que a situação prevalece, há uma necessidade de não sempre ter que se relatar o que está mal lá. Isto pode soar mal por vir do ministro, que espera-se que não estivesse a pedir isso, que viesse talvez de atores comunitários ou da própria população de Cabo Delgado a clamar que seja vista de outra forma e não como alguém que está a ser vítima de uma agressão, apesar de sabermos que o terrorismo é uma realidade em Cabo Delgado. O académico defende que, em vez de questionar o trabalho da imprensa, é necessário prestar atenção ao poder das plataformas digitais que retratam os acontecimentos em tempo real. Há pessoas que dependem da comunicação para poder, por exemplo, poder viajar, poder fazer um investimento em Cabo Delgado, e que sempre que a gente vai lá encontra notícias extremamente negativas, apesar de atacar-se só aos jornalistas, mas hoje em dia algumas informações surgem através das redes sociais, sem um mínimo de controle sobre elas, que merece também uma grande atenção de controle, porque é mais do que aquela guerra do terrorismo, é também o poder da comunicação. Segundo Kanuma Silvestre, há uma sensação por parte das comunidades de que foram esquecidas pelo resto do país. As histórias contadas pelos jornalistas mostram-lhes que o sofrimento e a resistência que vivem estão a ser ouvidos. Em que muitas das vezes há ataques que, antes de serem comunicados oficialmente, as imagens já estão a circular. Penso que é um tempo de se mudar de paradigma, não esquecer o que está a passar lá de violência, mas de trazermos histórias também para resgatar, para aumentar a autoestima da população de Cabo Delgado.
O debate sobre como noticiar Cabo Delgado está lançado. De um lado, o governo, que desde 2021 conta com o apoio militar do Ruanda. Do outro lado, os jornalistas que assumem o compromisso de contar as histórias do terreno, um serviço público inegociável e uma forma de dar atenção a uma população que luta para não cair no esquecimento. Vamos agora observar uma curta pausa. Voltamos daqui a pouco. Até já. EDM, iluminando a transformação de Moçambique. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. Adquira o seu kit TMT por apenas 1.500 meticais e ganhe um mês grátis do pacote clássico com mais de 60 canais para toda a família. Desfrute de uma gama infinita de conteúdos como Moçambola, La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Taça de Portugal, Copa del Rei, novelas apaixonantes, filmes, notícias do mundo, desenhos animados e muito mais. Na TMT, a ação não para. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. A que horas são negociados os títulos? Todos os dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira, no período das 8 às 12 horas. Bem-vindo de volta. Retomamos as notícias. O partido Anamola manifestou solidariedade à família da mulher que perdeu a vida no Hospital Central de Nampula, alegadamente devido à falta de assistência médica.
O secretário-geral da Formação Política, Messias Uareno, exige uma resposta urgente das autoridades de saúde e defende reformas profundas no Sistema Nacional de Saúde para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer. Uma mulher grávida proveniente do distrito de Mucovolas perdeu a vida no sábado 31 de outubro de 2025 no Hospital Central de Nampula, alegadamente por falta de assistência médica no contexto de superlotação da maior unidade sanitária do norte do país. Ao tomar conhecimento do trágico acontecimento, o secretário-geral do ANAMOLA, Messias Uareno, apelou às autoridades competentes para garantirem uma assistência de saúde inclusivo, justo e acessível, onde todos os cidadãos sejam tratados com dignidade e respeito. O Partido ANAMOLA repudia totalmente estas práticas de não atendimento a todos aqueles que recorrem a esses serviços médicos. Messias Uareno garantiu à MBC-TV que o seu partido pretende honrar a memória da mulher falecida e prestar apoio à família enlutada. E a ANAMOLA tem este sentimento de dor com esta família enlutada e eu espero que, como partido, possamos fazer alguma coisa para confortar esta família, consolar esta família neste momento de luto. O político apelou ainda aos profissionais de saúde, em especial aos médicos, a honrarem o juramento de salvar vidas. Messias Uareno falava esta sexta-feira em Maputo após uma visita às instalações da MBC-TV. A Fundação Moreira Xunguissa realizou hoje na cidade de Maputo a Feira Gastronômica, um evento multicultural que celebra a diversidade culinária e cultural de diferentes países, promovendo a valorização da produção local e o espírito de partilha entre os povos. Organizada pela Fundação Moreira Xunguissa, a Feira da Gastronomia decorreu este sábado no pátio da Escola Internacional de Maputo. O evento, conhecido internacionalmente como Food Fair, serviu de montra para a exposição de produtos típicos, troca de experiências e partilha de sabores entre culturas provenientes de vários pontos do mundo. Mais do que um simples encontro culinário, a iniciativa destacou-se como um espaço de integração e valorização da gastronomia moçambicana, oferecendo aos visitantes a oportunidade de saborear pratos tradicionais e internacionais, enquanto aprendiam sobre as suas origens e significados culturais. Este evento, que em inglês nós dizemos o Food Fair, é a feira de gastronomia, já tem mais de 15 anos de existência nesta escola e é um evento de praxe, é o nosso maior evento no nosso calendário acadêmico. Realiza-se, portanto, anualmente. De acordo com Jaime Bonga, porta-voz do evento, a feira permitiu aos alunos e ao público em geral conhecer melhor a diversidade cultural, reforçando o espírito de união e colaboração entre os participantes. Visa, acima de tudo, congregar a comunidade escolar da Escola Internacional de Maputo e também, sob o ponto de vista monetário, arrecadar fundos para as atividades do plano anual da escola. Já Jéssica Saranga, representante do Serena Hotel, parceiro do evento, considera que iniciativas do gênero promovem a troca cultural, fortalecem os laços de cooperação e contribuem para a valorização das tradições locais. Acreditamos que o plano é o catalisador daquilo que é a indústria do turismo, mas não só. Acreditamos que o plano, ao apoiar e afiliar-se a iniciativas como esta da Escola Internacional, recorda mais uma vez a toda a comunidade internacional a residir em Moçambique. Por sua vez, os expositores afirmaram que procuraram levar à feira sabores autênticos e tradicionais, capazes de representar a identidade e a riqueza da cultura e do povo moçambicano. Nós escolhemos tomando em conta a nossa moçambicanidade. A feira gastronômica da Fundação Moreira Xunguissa encerrou no ambiente de festa e partilha, deixando patente a importância da culinária como elemento de união, expressão cultural e inclusão social. Hoje é sábado e temos a opinião de Elísio Macano. Acompanhe.
Boa noite, estimados telespectadores. Há em Moçambique uma tendência recorrente de confundir a autoridade com sabedoria. Isso resulta numa maneira de governar em que os atos de poder dispensam justificação. As 7 medidas anunciadas pelo Presidente da República no encerramento da Conferência de Turismo em Vilanculo são um exemplo desta lógica da autoridade sem explicação. Foram proclamadas como boas novas, mas não nasceram de nenhum debate público, nem de um diagnóstico que tenha sido partilhado. A história recente devia ter nos ensinado alguma coisa. O entusiasmo pelos grandes projetos de exploração de recursos naturais, portanto, do gás, do carvão e do alumínio, mostrou como decisões tomadas sem debate público acabam por criar mais conflitos do que oportunidades. Comunidades deslocadas, benefícios concentrados, ausência de transparência e até mesmo a captura institucional. Portanto, o turismo agora elevado à nova narrativa nacional corre o mesmo risco de se transformar num mega projeto simbólico com novas zonas especiais, com incentivos fiscais e leilões de concessões, mas sem um único momento de deliberação pública sobre o que o país realmente precisa. Declarar Inhambane capital nacional do turismo pode parecer uma boa coisa, mas revela a lógica central deste tipo de governação, que consiste em atribuir estatuto sem discutir a substância. Que critérios justificam essa escolha? Que impacto terá sobre outras regiões igualmente ricas em patrimônio natural e cultural? Que mecanismos de redistribuição compensarão um investimento concentrado nessa região, tanto no sul? Nenhuma destas perguntas foi feita. O que existe é uma decisão tomada pela política, pelo simples fato de ter sido dita pelo presidente. É a versão moderna do velho mandarinato colonial. Isto é, o país é governado por proclamações. Mais grave ainda é a transformação do Inatur numa agência de investimento e de gestão de terras turísticas. A medida tem a aparência de modernização administrativa, mas carece de explicação sobre como serão prevenidos os conflitos de interesse e garantida a transparência. Quem definirá o valor e o destino das terras? Que salvaguardas protegerão as comunidades costeiras? Que capacidade de escrutínio terá o Parlamento? Nada disso foi debatido. A captura floresce nesse silêncio. Quando o poder se dá a si mesmo o direito de decidir, também se dá o direito de errar sem ser questionado. O mesmo se aplica ao chamado Golden Visa e à liberalização de voos privados. São medidas com implicações profundas para a democracia, para a imigração e para a segurança, mas são apresentadas como se fossem simples atos técnicos. E esse é o velho equívoco tecnocrático de tratar problemas políticos como se fossem questões de gestão. E ao fazê-lo, retirar ao cidadão o seu papel essencial de interlocutor do Estado. O debate público teria permitido expor estas contradições, teria dado voz a quem vive do turismo comunitário, às universidades que produzem conhecimento sobre o setor, às administrações locais que lidam com o impacto ambiental e social do desenvolvimento. Teria ajudado o próprio governo a clarificar prioridades, a corrigir excessos e a criar um sentido nacional de direção. Mas o governo escolheu o caminho mais curto, o da proclamação. E como sempre, esse é também o caminho mais frágil. Durante décadas, o turismo foi visto em África como um luxo colonial, incapaz de produzir desenvolvimento estrutural. Economistas da época argumentavam que se tratava de um setor muito caro, de fracas cadeias de valor locais e dominado por interesses estrangeiros. A experiência parecia confirmar isso com grandes empreendimentos hoteleiros e zonas costeiras convertidas em enclaves isolados, com trabalhadores mal pagos e benefícios que raramente chegavam às comunidades. Com a crise da dívida em África e as reformas de ajustamento estrutural dos anos 90, os governos africanos voltaram a olhar para o turismo como fonte de divisas e instrumento de diversificação econômica. Porém,
O resultado foi muitas vezes o mesmo de projetos impostos de cima, orientados para o investidor e não para o cidadão. Portanto, reproduzindo desigualdades. Então, a declaração de Inhambane como capital do turismo e a criação de zonas econômicas especiais poderiam ser oportunidades para corrigir o passado, se fossem debatidas publicamente. A modernização do turismo depende da capacidade de o governo se deixar interpelar pelos cidadãos e de construir políticas que façam do turismo um bem comum. Então, uma política pública que não se explica acaba por se esvaziar de legitimidade e até de sentido. E quando a legitimidade desaparece, o poder governa por medo, por costume ou por propaganda, mas nunca por razão. Então nós precisamos de romper com a ideia de que governar é anunciar e decidir e ponto final. A autoridade numa república não é o que manda sem explicar, mas o que explica para poder mandar. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Nesta edição do Jornal da Noite, colocamos assim um ponto final a esta edição. Voltamos amanhã para mais um Jornal da Noite, quando forem 20 horas. Até amanhã.